Olá, Pipoca. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tô bem. Já mandei para você aí. Já tô pondo o pessoal para dentro. Já almoçaram ou ainda não? Vocês almoçam depois? Só depois. E hoje eu ainda tenho que fazer almoço, se eu quiser Que comer. beleza. Porque ontem à noite, ou eu fazia janta ou eu limpava a casa. Como eu prefiro limpar a casa, aí eu comi o que tinha e limpei a casa. Entendi. E vocês têm aula que horas hoje ainda com o André? Acho que é 2h40. Peraí que eu já te digo. Não, mas nossa aula hoje é sossegada. Ah, 2h30. O que é reposição, atraso, essas coisas? O normal. Uhum. Também ele deu toda a elétrica, né? Assim, e tem coisa bem chatinha em elétrica, apesar de ser uma coisa que eu gosto, mas para fazer uma confusãozinha com aquelas fórmulas, colocar uma coisa na outra. É, mas é um assunto muito importante. Eu gosto, eu não acho ruim, não. Só a gente precisa ter muita calma para É. não errar esses detalhezinhos, né? Depois da minha frente é a que cai mais. É, é mesmo. Tirando um pouco o Enem, que gosta muito de ondulatória, né? Mas, A Unifesp também mas faz nos outros. sempre uma questão de ótica. Não, isso tem, isso vai ter sempre, mas assim, que cai mais mesmo. É mecânica e eletricidade. Sim. E mecânica eu junto a parte do inicial do André, inicial do Pimenta, é tudo. Não é, Bigodinho? E aí, professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, tudo bem, tudo beleza. Bom, vamos Deixa eu começar só dar um falando. recadinho. Pode, Gente, o simulado da próxima semana é no AVA. O Rubens pediu para avisar. Eu também já postei no grupo. tudo bem. Muito bom. Então, vamos começar logo. Bom dia, André. A Caiane está almoçando. Ótimo, beleza. Mas nem está dando para entrar no AVA desde que mudaram as coisas. Que é isso, Giovana? É que eles tentaram ingressar o AVA no site do EAD e aí começou a dar problema. Ah, Mas agora acho que já está resolvido, porque o Rubens falou que o simulado vai ser lá. entendi. Entendi. Quem não estiver conseguindo, manda uma mensagem para o Rubens.
O recado é que o simulado é no AVA. O simulado da próxima semana. Estamos dentro aí? Então tá bom. Então hoje é dia de comemoração, porque hoje encerramos o nosso curso. E para encerrar, uma aula assim, tranquila, uma aula que a gente vai ter. Eu fiz essa aula porque tem vestibulares que pedem isso. Agora, como eu venho fazendo análise dimensional com vocês, bem o ano inteiro, mas a análise dimensional tem algumas particularidades quando a questão é de análise dimensional. Tá? Então, fazer análise dimensional é descobrir a unidade de uma grandeza física. Ou, pela unidade, descobrir qual é a fórmula. Mas esse não é o caso para vocês, tirando um ou outro aí que eu sei que vai fazer engenharia exatas. A primeira matéria que tem de qualquer curso de exatas é análise dimensional. Nós chamamos de previsão de fórmulas. Aí você fica bravo, ai meu Deus, eu precisava decorar tanta fórmula, agora eu não preciso decorar nada porque eu deduzo. É por aí mesmo. Tá? Bom, então, primeiro a gente parte para lembrar vocês das unidades do sistema internacional e as grandezas fundamentais que são, tá? Esse é o sistema internacional de unidades. Lembro vocês que antigamente nós tínhamos o MKS, que só trabalhava com metro, quilograma e segundo. Tinha o CGS, centímetro, grama, segundo. Tinha o MKST, que era o técnico que trabalhava com a unidade de força KGF. Só para vocês estar, alguém sabe aqui qual é a unidade de força no CGS? Essa é uma pergunta boa, hein? Sabe qual era a unidade? DINA. Acredite, já ouviram falar? Vem meio que de dinamômetro e tal, tá? Mas, enfim. Bom, então, as grandezas fundamentais do sistema. Aí depois resolveu-se se fazer uma união de todas as unidades e resolveu-se lançar o sistema internacional. O sistema internacional ele é usado em nível científico. Aqui ninguém mede em metros, por exemplo, a velocidade que eu estava ontem é de 60 metros por segundo. Não. Vocês falam em quilômetro por hora, que não é sistema internacional. Tá? Vocês vão lá comprar uma Coca-Cola e pedem, me vê 1 litro de Coca-Cola. Vocês não chegam lá e pedem, me vê 10 a menos 3 metros cúbicos de Coca-Cola, porque o cara vai falar, nem tem essa marca, entendeu? Então, as unidades são científicas. No dia a dia, é permitido usar. Agora, e nos vestibulares, aparecem unidades que não são do sistema internacional. Então, a gente sabe que comprimento, o símbolo é metro, minúsculo, acho que um de vocês está M maiúsculo, não está? Arruma aí. Agora, o que nós temos são chamados símbolos dimensionais. É com esses símbolos que podem aparecer algumas questões de vestibular. Tá? Então, o símbolo dimensional de comprimento é L. Vai se acostumando, tá? Massa é quilograma, esse K é um K minúsculo. Tá K minúsculo aqui? Será que tá? Deixa eu ver. No meu aqui. No meu, o de vocês está. E o símbolo dimensional de massa é emão. É o símbolo, tá? Tempo, segundos, está errado aqui no meu também. O segundo tem que ser minúsculo,
E o símbolo dimensional é T grandão. Intensidade de corrente. Está errado para vocês, sabe por quê? Por que está errado? Porque é uma crase aqui. Opa. Porque é o Jean-Marie Ampère. Esse nome é de língua francesa. E aparece um sinal, acento na língua francesa, é uma crase. O símbolo da unidade é A e o símbolo dimensional é Isão. Tá? Temperatura, termodinâmica. Porque a temperatura no sistema internacional é Kelvin. Agora, você imagina com a pandemia, os caras informando a temperatura do teu corpo em Kelvin. Todo mundo usa Celsius. Estados Unidos usa Fahrenheit. Mas a unidade do sistema internacional é o Kelvin, símbolo é K maiúsculo, sem bolinha, não é graus Celsius, não é graus Fahrenheit, sem bolinha, porque é a temperatura termodinâmica. E o símbolo é θ. Intensidade luminosa, se é que você não sabe, é candela. Existe uma unidade muito usada no mercado que é lumens. Mas no sistema internacional é candela, está errado também, porque é nome de ninguém, candela. Portanto, é CD, minúsculo, arruma. E o símbolo é I, índice 0. Tá? E a quantidade de matéria. Mol. O símbolo mol e o símbolo dimensional é M. Beleza? Então, essa parte, a parte que você tem mais, a novidade para você está aqui, ó, no que a gente chama de símbolo dimensional. É isso que nós vamos usar. Tá? Bom, então a gente tem alguns conceitos. Por exemplo, o que nós chamamos de grandeza física. Fundamental. Grandeza física fundamental é aquela que a conceituação não depende de outra grandeza. Estará sempre aqui, ó. Essa é a grandeza física fundamental. São essas. Tudo que se aprendeu na tua vida de física parte destas 7 grandezas físicas fundamentais. Pode falar o que você quiser de qualquer assunto que sempre parte dessas grandezas fundamentais. Agora, a gente tem as grandezas físicas derivadas. Derivadas de pelo menos 2 grandezas físicas fundamentais. Então, o exemplo que a gente tem, velocidade. Ela é derivada de qual grandeza física? Quais? Velocidade. Comprimento e tempo. Tá? Aceleração. Ela é derivada de velocidade e tempo, mas a velocidade é de espaço e tempo. E assim sucessivamente. Força é derivada de massa, de aceleração. Tá certo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? É isso que pode aparecer para você em alguma questão de vestibular, que são as chamadas fórmulas dimensionais. Ou seja, eu vou usar os símbolos dimensionais. Alguém aqui já viu isso alguma vez na vida? Não sei, né? Já, o ano passado. Hã? Eu já, o ano passado. Ano passado eu não dei. Então, foi um ano retrasado.
Em algum momento eu já... Pouquinho, Bom, então, o que é uma fórmula dimensional? É o produto de potências de bases L, M, T, I, θ, I, 0, N, etc. As bases são os símbolos dimensionais. E aí nós temos as potências. Então, eu vou começar a deduzir com vocês, por exemplo, qual será o símbolo dimensional de velocidade? Veja como a gente faz. Você, na sua vida de estudante, tem gente que fala até hoje que só sabe isso de física, é ΔS sobre ΔT, não é? Certo ou não? Então, atenção. Primeira coisa, lembra que toda vez que eu ia deduzir uma unidade, fazer análise dimensional, eu não colocava a grandeza sob colchetes? Se você pensar bem, lembrar, eu sempre coloco entre colchetes. O que é isso? É uma maneira, é uma regra. Que eu não estou calculando, eu estou determinando a sua fórmula dimensional. Certo? Bom, ΔS, qual é o símbolo de comprimento dimensional? L. E o símbolo de tempo? T. Portanto, sabe qual é o símbolo a fórmula dimensional de velocidade? Vê se você concorda comigo. É assim que a gente vai fazer. L T elevado a menos 1. Todo mundo entendeu? Certo? É assim que a gente vai fazer. Então, inclusive, eu vou fazendo algumas aqui. Ô professor, Pois não, senhor? eu tenho uma dúvida em relação à tabela ainda. Por que, tipo, a corrente elétrica, a intensidade, né? Ela é uma grandeza fundamental, sendo que, tipo, ela deriva da carga e do tempo. Mas, veja bem, concordo com você. Mas aí, o que se resolveu se estabelecer? Que a corrente elétrica seria uma grandeza física fundamental para a eletricidade, porque ela é base para a grande maioria das outras grandezas. Carga elétrica, não. Então, foi realmente estabelecido isso. É uma pergunta muito boa que você está fazendo, tá? Talvez seja a única que realmente ela, para se calcular, a derive de alguma coisa, mas pela própria definição, que é a corrente elétrica como um fluxo de portadores de carga elétrica em movimento ordenado, resolveu se estabelecer que a intensidade da corrente elétrica seria fundamental. Tá bom? Beleza? Beleza, beleza. Muito bom. Outra. Vamos pegar uma outra. Vamos pegar uma grandeza chamada aceleração. Vamos chamar de, sei lá, vamos fazer escalar mesmo? Não vou pôr gama, vou pôr aceleração. Tá? E você sabe que a aceleração, ela é derivada da variação da velocidade e da variação do tempo, não é isso? Então, vamos ver. Velocidade. Velocidade não é LT elevado a menos 1? E o tempo não é T? Portanto, como vai ficar a fórmula dimensional de aceleração? Vê se você concorda. LT elevado a menos 2. Concordou? Certo? A novidade é o L, é o T, essas coisas, tá? Vamos lá. Uma outra aqui.
que nós estamos deduzindo? Força. Bom, força eu posso escrever de uma maneira bem primária, como sendo massa vezes aceleração, certo? Então, fórmula dimensional de força. Massa, emão. E aceleração? Aqui eu já vou colocar já na cor bonita, que aí já vai dar certo. Então, massa é mão, e aceleração acabamos de ver que é LT elevado a menos 2. Então, essa é a fórmula dimensional de força. Certo? Temos mais uma aqui. Trabalho. Trabalho de uma força. E aí, a gente já abre que trabalho é energia, não é? Então, a fórmula dimensional de energia e de trabalho é a mesma coisa. De uma maneira geral, posso escrever que trabalho é igual a quem? Geral. Não me preocupando muito com especificações. Força vezes deslocamento vezes o cosseno de um ângulo qualquer aí, né? Que é a força, que é o ângulo que a força faz com a direção e sentido do deslocamento, tá? Aqui não estamos preocupados com esse tipo de rigor. Bom, vamos lá. Qual vai ser a unidade de força? A fórmula dimensional. Força vimos lá em cima, não é? É M, L, T elevado a menos 2. E deslocamento é comprimento, é L. Portanto, a fórmula dimensional de trabalho é M, L vezes L. L ao quadrado, T a menos 2. Certo? O ângulo é adimensional. Quando não tem unidade, a gente chama de número puro, ou isto é o que a gente fala, adimensional. Ou seja, não possui unidade. Normalmente é uma constante de proporcionalidade, tá? Se bem que tem constantes que têm unidade mesmo. Tá? Bom, Giovana. Muito bem. Agora, nós vamos iniciar. É um termo que a gente usa, ó. Tá errado aí no apostila. Arruma aí. Tá ome, né? Homogeneidade dimensional. Saco. Homogeneidade dimensional. Porque, às vezes, pode aparecer uma pergunta do tipo: esta equação, lá, é homogênea dimensionalmente? O que significa isso? Ó, a definição. Uma equação que traduz uma lei física é dita homogênea se as parcelas que constituem os dois membros de igualdade apresentarem os mesmos símbolos dimensionais, tendo, respectivamente,
os mesmos expoentes. Toda equação física verdadeira é dimensionalmente homogênea. F igual a MA, por exemplo. É que F você fez. Agora, por exemplo, energia potencial, que é o exemplo aqui, ó. Então, o exemplo que nós vamos fazer aqui. Ó. Por exemplo, energia potencial gravitacional. A gente tem usado o símbolo energia potencial gravitacional. Vamos falar, é o famoso e bonito MGH, correto? Então, eu vou ter que verificar se dimensionalmente energia potencial tem os mesmos símbolos dimensionais com as suas potências que MGH. Porque isso aqui eu demonstrei, né? E como vocês acreditam em mim mesmo, se ninguém falar nada, se eu demonstrei tudo errado, vocês não sabem? Posso estar enganando vocês desde fevereiro. Aí depois vocês me dão um pau na rua. Tá certo? Então, eu vou verificar isso. Ó, primeira coisa, energia potencial eu posso relacionar com quem? Eu posso relacionar com o trabalho, não posso? No caso, era o trabalho das forças conservativas, lembra? Muito bem. E, dimensionalmente, nós já calculamos o trabalho. Quer dizer, determinamos. Cadê? Olha lá em cima. Não é mL ao quadrado t elevado a menos 2? Nós fizemos isso, né? Então, o que eu vou fazer? O MGH tem que ser compatível, homogêneo e ter os mesmos símbolos dimensionais e as potências. Então, eu vou escrever desse lado aqui, ó. MGH, dimensionalmente sendo escrito, seria como? Massa é mão. E o G? O G não é a aceleração? Então, a aceleração, nós não vimos que era LT a menos 2? H não é comprimento? Não é L? Como é que fica isso daqui? Fica M vezes L vezes L. L ao quadrado. T a menos 2. Conclusão. MGH, energia potencial gravitacional igual a MGH, ela é, essa equação, o que ela é? Ela é homogênea. E se ela é homogênea, ela está correta. Então, não precisa me dar uma coça, porque estava correto o que eu fiz. Tá? Bom, nós vamos fazer 2 exercícios e depois eu falo do teorema de Bridgman, que é previsão de fórmulas para o final. Depois eu retomo isso, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos treinar um pouco isso aqui. Isso é mais comum aparecer do que o teorema de Bridgman. Porque aí o ITA que pede, essas coisas, não é tão assim. Então, a primeira questão, o item A, ele pede para a gente verifique se as equações abaixo são homogêneas dimensionalmente. A primeira que ele fala é T igual a raiz quadrada de 2H dividido por G. Onde T indica tempo, H indica altura.
da queda do corpo. E G, aceleração da gravidade. Vocês lembram de onde vem essa equação? Isso aqui é o tempo de queda de um corpo em queda livre. Tá? Essa equação sai do sorvetão. Mas como eu não sei quem que deu queda livre? Foi o Pimenta ou foi o André? Acho que o O Pimenta. André. Então, eu não O sei se André? ele fez essas fórmulas, mas eu não gosto. Eu não gosto porque é muita fórmula e, meu, é usar o sorvetão, que se aprender alguém já estava no primário e fazer, entendeu? Tá? Bom, então o que que eu tenho que fazer aqui? Dimensionalmente, qual é o símbolo dimensional de tempo? Tesão. Eu vou ter que pegar isto daqui, ó, esse termo, e ver se realmente dá tesão elevado à primeira. Tudo bem? Então eu vou pegar, ó, vou pegar esse bicho aqui, 2H sobre G. Bom, o negócio é o seguinte, eu vou tirar esse troço da raiz. Como é que tira, hein? Como é que ele entrou? Ele entrou ao quadrado, porque é a raiz quadrada, não é? Então ele sai como, hein? Aí é matemática pura, hein? Ele sai como 2 elevado a meio ou não? Tô certo? Isso é 2 elevado a meio, é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. A potência do 2 é 1 e aqui é quadrado. O H, como é que ele sai? A mesma coisa. H elevado a meio. E o G, como é que ele sai? G elevado a meio. Certo? Bom, eu vou melhorar isso aqui escrevendo assim, ó. 2 elevado a meio vezes H elevado a meio. Eu quero passar o G aqui para cima. Como é que fica? O expoente troca de sinal, fica G elevado a menos meio. Está indo bem essa matemática? Bom, esquece o 2. O 2 é adimensional. Isso aqui não vai participar. O que vai participar agora é H. H é comprimento. Símbolo dimensional, L elevado a meio. Ficou feio isso aqui. L elevado a meio. E o G? O G é aceleração, não é? Nós já vimos que a aceleração, o que que é? Não é LT elevado a menos 2? Tudo isso elevado a menos meio. Continuamos aqui. L elevado a meio vezes. E agora? Fica L elevado a menos meio. Certo ou não? E T elevado. Vejam, produto, hein? Como é que é esse produto? Vai ficar, vou fazer aqui, ó. Dessa vez eu vou fazer devagarzinho. Menos 2 que multiplica menos meio. Não é isso? Quanto que vai dar isso, hein? Menos com menos vai dar mais, não vai? Vai ficar 1. Correto? Conclusão que eu estou chegando aqui. L vezes meio vezes L vezes menos meio dá quanto? L a 0. Vezes o T elevado a primeiro.
como L0 é 1, pergunta, ela é homogeneamente, é uma equação homogênea? É ou não é? Esse 2H sobre G deu tesão, e o tempo aqui era tesão. Fechou. Portanto, você responde, essa é homogênea. Então, escrevemos. Ela é homogênea. Beleza? Muito bom. Vamos ver o B. O B é uma equação que ele escreveu assim, A igual a 4 sobre π raiz quadrada de B. B é o que aí? Não estou enxergando no meu. B elevado a quanto? A nada? A nada. Dividido por C. Então, elevado a 1, né? Sim. E o C também. Também. E D elevado à quarta? Isso. Tá. Aí ele falou que A é força. E se é força, qual é o símbolo dimensional de força? Massa vezes aceleração. LT elevado a menos 2. Certo ou não? Muito bom. B. Ele falou que é potência. Vamos ter que descobrir como é que eu vou mexer com potência. Que mais? Que ele falou? C. Ele falou que é velocidade. Bom, eu já sei que velocidade é como é que é? É LT elevado a menos 1. Correto? Professor, é velocidade angular. Velocidade angular. Então, por enquanto, deixa aqui. Como é que é a velocidade angular mesmo? É bundinha? É ômega? Muito bem. Sim. E D. O que ele falou que era D? Massa específica superficial. Que símbolo eu vou usar? Vou usar... Fala um símbolo aí, Bigodinho. Mzinho, para diferenciar do... Ah, Mzinho é massa, não. Então, esse também não. Vou usar... A Bia Rede colocou ME. Rho. Posso? Do que quiser. Só que nós precisamos saber o que é isso, né? Então, primeiro, nós vamos ter que igualar 4 sobre π raiz igual a quanto? Tem que dar MLT a menos 2. Se não der, não é dimensionalmente, não é dimensionalmente homogênea. Então, vou começar por aqui, ó. Alguém pode falar para mim, por favor, o que é potência? Em geral, falei 500 vezes. O que é Energia sobre o tempo. energia por tempo? Taxa de transferência, transformação, armazenamento de energia.
Como a gente sabe que energia pode ser trabalho, beleza, vamos lá. Então, dimensionalmente, vai. Nós calculamos o que era trabalho, nós fizemos a fórmula dimensional de trabalho ou de energia, fizemos, né? Quanto que foi mesmo? É MLT a menos 2 vezes L, não era? Nós fizemos que era M, L ao quadrado, T a menos 2, certo ou não? Sobre T. Portanto, quanto é que vai ficar a fórmula dimensional de potência? M, L ao quadrado, T elevado a menos 3. Beleza? Muito bom. Tem algum amiguinho bom aí que lembra para mim como é que calcula ômega? Como é que nós vamos fazer ômega, hein? É a velocidade sobre o raio. Se você quiser escrever 2π sobre t, também não tá bom? Também. Se você quiser escrever que ômega é velocidade sobre o raio também vai dar o mesmo resultado. Estou confiando que ômega 2π sobre t é dimensionalmente correto. Correto? Pois muito bem. Dimensionalmente falando, ômega será quanto? 2π não conta, né? Porque é adimensional. Então, vai ser t elevado a menos 1. Se você fizer V igual a ômega V sobre R, vai dar t igual a vai dar t menos 1, tá? Bom, agora a grande encrenca aqui, ó, qual que é? A grande encrenca aqui é densidade superficial. O que é densidade mesmo? É massa sobre... Volume. Mas superficial é massa sobre área. O que é uma densidade linear? Massa sobre comprimento. Densidade superficial, massa sobre área. Densidade volumétrica, massa sobre volume. Então, vamos fazer a dimensão disso. Massa é mão. Sobre... peraí. Massa. Área seria o quê? L quadrado, concordam? Porque é comprimento, né? Então, dimensionalmente, densidade linear é ml elevado a menos 2. Fechou? Descobrimos as fórmulas professor. dimensionais dessas grandezas físicas. Agora, eu tenho que mexer com isso aqui, ó. Professor, Pois não, senhor? mas tipo, esse da massa específica da área, considera que tipo, é um quadrado, né? Mas e se tipo, fosse a área de outra figura, sei lá, Como é seria a que se mesma? calcula uma área? Não é lado vezes lado? Sim. Você quer, e a área da circunferência? Πr ao R ao quadrado? quadrado. Uhum. É a mesma coisa, tá? Beleza? Bom, lógico que também aqui, ó, poderia ter falado, né, qual era o... pertencia... Não, mas professor, eu parei de pensar agora, a análise seria a mesma coisa, né? Tipo, por mais que mude de figura, né? Exato, É justo. tá?
Uhum. Eu tenho que arrumar um jeito. Eu vou tirar isso aqui daqui, ó, e vou reescrever da seguinte forma. B é a potência, não é? Sobre C, que é o ômega, sobre Rho, a quarta. Eu vou tirar isso aqui da raiz. Potência elevado a meio. Vê se eu já posso escrever ômega elevado a menos meio. Ômega elevado a menos meio. E o Rho? Como é que é esse Rho elevado à quarta? Como é que fica isso? Putz, grilo, errei. Errei. Errei não. Esqueci, porque não está aí no de vocês. Agora que eu vi. Isso aqui é raiz cúbica. Tá? Não vai alterar nada. Tá? Então, a potência é quanto? 1/3, certo ou não? Para tirar da raiz? Certo? Expoente 1 tira da raiz. O ômega é menos 1/3. E o Rho? Alguém pode falar para mim quanto seria o Rho? Para tirar da raiz? Para ver se vocês estão bom aí de expoente. O André Como mandou no ficaria? chat. Hã? O André mandou no chat. Ele mandou quanto? Menos 4/3. Isso mesmo, moleque. Cabra bom. Pronto. Agora, vamos lá. Fórmula dimensional de potência, descobrimos? Descobrimos. M, L ao quadrado, T elevado a menos 3. Tudo isso elevado a 1/3. Vezes ômega. Ômega é T elevado a menos 1. T elevado a menos 1 e ainda elevado a menos 1/3. Rho. O Rho quem é? M, L elevado a menos 2. Tudo isso elevado a menos 4/3. Então, agora vamos lá. Vai ficando esperto comigo aí para eu não errar, hein? Porque é um saco isso aqui. Então, vamos lá. M elevado a 1/3 vezes L elevado a quanto? 2 vezes 1/3. 2/3. T elevado a quanto? Menos 3 vezes 1/3. Quanto que dá? Menos 1. T elevado a menos 1 vezes menos 1/3. Vai ficar T elevado a 1/3. M elevado a menos 4/3. L elevado a quanto? Menos 2 vezes 4. Menos 2, menos 4, 8. Elevado a 8/3.
Então, agora, vamos juntar. Como é que vai ficar o M? O que eu tenho aqui, ó? Lembra que eu falei, né? A base e os expoentes. M eu tenho 1/3 com menos 4/3. Quanto dá isso, hein? Vou fazer aqui, ó. Menos 1/3. Quanto que dá? Menos 3/3. Ou não? Tô certo? 3/3 é menos 1. Fechou? E o L, o que eu tenho? O L é 2/3 mais 8/3. Quanto dá, L? 10/3. 10/3. E o T? Menos 1 menos 1/3. Não, é Menos 1 mais mais 1/3. Tira o mínimo. Fica menos 3 mais 1. Fica menos 2/3. menos 2/3. Então, o T é menos 2/3. Vamos comparar com o quê? Chegamos ao final, MLT. Será que esta equação que os caras inventaram aqui, ó, ela é homogênea? Porque o A é o F, né? Ó, quem é o F? MLT elevado a menos 2. Nós chegamos à conclusão que é M elevado a menos 1, L a 10/3. Portanto, responde, depois de toda essa desgraça, não é homogênea. Gente, até que horas vai essa aula? 1h20. 1h20, tá ótimo. Tudo bem. Bom, agora, para encerrar, e aí vocês têm uma tarefa, no caderno de tarefa tem vários exercícios, só que eu acho que não tem o gabarito. Então, eu vou passar para vocês, tá? Bom, e aí, o teorema de Brigida, que é o que a gente chama de previsão de fórmulas, tá? Em função, o trabalho é o mesmo praticamente, tá? Mas em função dessa homogeneidade. Então, ele fala assim, ó, olha o teorema de Bridgman. Se for constatado experimentalmente que uma grandeza G, qualquer, depende apenas de grandezas independentes entre si, como ABC. Então, G pode ser expresso pelo produto de um fator puramente numérico K por potências A, B, C, das grandezas das quais pertence. Então, você tem aqui, ó, um exemplo que a grandeza física G, tá? Ela pode ser expressa primeiro por um número K, seja ele qual for, puramente numérico, por potências das grandezas físicas, que eu vou estar, sei lá, estudando. Posso pôr A elevado a Azinho, B elevado a Bzinho, C elevado a Czinho. Em outras palavras, eu vou ter que descobrir esses expoentes. Descobrindo os expoentes, a gente prevê a fórmula. Previsão da fórmula. Então, ó, o exercício número 2, ele traz exatamente isso aqui para você, ó. E você, que é aluno bom, vai falar para mim como é a fórmula, que você já sabe. Imagina se você não sabe. É isso que a gente pode fazer.
Um estudante possui uma pedra amarrada numas extremidades de uma corda. Ele segura a corda na extremidade livre e faz girar ao seu redor e realiza medições da força na pedra dirigida ao longo da corda apontada para o centro de rotação. Ele observa que essa força depende da massa da pedra, da velocidade tangencial e do comprimento da corda. Estabelecer a expressão da força em função das grandezas físicas citadas. Eu tenho que estabelecer a fórmula, a expressão que é em função de quem? Da massa, ele falou, da velocidade e do comprimento da corda. Ô, amiguinhos, você sabe do que eu estou falando ou não? Você tem um corpo aqui que está se movimentando numa trajetória circular. Ele segurou. Então, ó, aqui está a velocidade tangencial. Como é que chama essa força? Isso aqui é um cabo, né? Como é que chama essa força? Força em fio? Tração. Pergunta que eu te faço. Essa força de tração está fazendo o papel de quem? Resultante centrípeta. Exatamente. Ela é perpendicular ao vetor V, aponta para o centro. Falou, ó. Ó, ele observa que a força depende da massa da pedra. Ele segura a corda na extremidade livre e faz girar ao torno e realiza medições da força na pedra dirigida ao longo da corda, apontada para o centro. Então, essa tração é a resultante centrípeta. Ou tem algum aluno bom que fala para mim como é que calcula a resultante centrípeta? M V ao quadrado sobre o raio. Quem é o raio? Comprimento da corda. Portanto, mv quadrado sobre r, você já sabe. Isso aqui vai ter que dar o quê? mv quadrado sobre r. Mas ele quer a previsão dimensional. Então, isto daqui, ó, é uma segurança para você. Mas só que vocês vão ver que tem uns exercícios que você não sabe o que é. Tá? Então, tem alguns que você não faz a mínima ideia o que seja. Você não sabe a fórmula. Você tem que fazer a previsão. Essa que é a ideia da previsão. Tá? Bom, como é que a gente tem que fazer? Essa força F, ela é o quê? Ela depende de um número K. E depende da massa, que vai ser elevada a um certo expoente, a velocidade, que vai ser um certo expoente, e um comprimento da corda, que é um certo expoente. Tudo bem? Vamos fazer o lance da homogeneidade. Primeiro, como é que calcula a força? Fórmula dimensional da força. É massa vezes aceleração. LT ao quadrado, elevado a menos 2. Beleza? Muito bom. Bom, a massa. Símbolo dimensional da massa. Emão, elevado a expoente A. Símbolo dimensional da velocidade. LT elevado a menos 1, vezes B. Símbolo dimensional do comprimento. L elevado a C. Ó, vou escrever aqui embaixo.
Massa elevado a A. Vê se você concorda. L elevado a B. T elevado a menos B. L elevado a C. Como tem que ser homogêneo? Olhando para o MLT a menos 2, o que a gente já descobriu, hein? Então, ó, os expoentes do MLT a menos 2 tem que ser esses expoentes aqui. Eu só vou arrumar mais um pouco escrevendo M elevado a A, L e L. Vê se você concorda. Não tem que somar expoente? Então, não é B mais C? T elevado a menos B. Então, o que eu vou descobrir agora? Qual é o expoente da massa, da força? Não é 1? E do L não é 1? Qual é o expoente de M aqui? É A? Portanto, eu já sei que A é igual a 1. Que mais? Aqui eu já sei que B mais C tem que ser igual a quanto? Do outro lado. É o L. Tem que ser igual a 1. Que mais? Eu estou vendo aqui, ó, que o T, que menos B é igual a menos 2. Portanto, já estou vendo que B é igual a 2. Se você jogar aqui, 2 mais C igual a 1, C é quanto? Menos 1. Certo? Portanto, como é a expressão da força, ao menos uma constante K, ela é como? M elevado a A, que é 1, vezes V elevado a B, que é 2. L elevado a C, que é menos 1. Se é menos 1, fica aqui. MV quadrado sobre L. Está certo ou não? Não é MV quadrado sobre R? Olha lá. Pronto. Essa é a metodologia. Tá? E eu falo para Professor, vocês. Não se... Oi? perdão, rapidinho, eu ainda não entendi quando essa constante vai ser útil, porque, tipo, você está fazendo Não, é um análise. número. É um número. Por exemplo, faz a fórmula da energia cinética. É mv quadrado sobre 2, né? Tá. O número vai ser meio. Mas essa constante tem que achar onde? Ela vem do laboratório, ela vem da experiência. Isso aqui é só a demonstração da teoria. Agora, para que realmente isso seja verdadeiro, quanto deveria ser o K? Quanto deveria ser o K na energia cinética? Meio, tá? Ela vem da demonstração, ela vem da experiência. Tá bom? Então, você não se preocupe com esse K. O K ele é aleatório mesmo, depende dos valores e várias coisas. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, ó, vocês têm aí o caderno de exercícios, alguém aí fácil de tarefa? Porque eu tenho que ver que eu tô sem ele aqui. Achou o gabarito? Ou não achou as tarefas dessa aula? É só achar análise dimensional. Acha aí, por favor, Isa.
É logo depois de tarefa de gravitação universal. Achou? Não é o gabarito, é a tarefa mesmo, porque o gabarito não vai ter. Sim, está na página 382. 382, está escrito o quê? Análise dimensional? Canal. Fechou. Primeiro exercício. É para dizer se são ou não homogêneas, certo? Sim. Tá. Então, Tem o item A e o item B. tá. Vocês vão fazer, tá? O item A, sim. O item B, não. Vai ter que fazer o que eu fiz lá. Tá? O 2 é para prever a previsão da fórmula, é isso? É a potência P de uma hélice de avião. Tá. Em função de ρ, ômega e R. Essa é uma Sim. fórmula, por exemplo, que você não sabe. Qual é a potência de uma hélice? Em função de... que é o... Me fala quais são as grandezas. Densidade absoluta do ar, velocidade angular e raio da hélice. Densidade absoluta do ar. Ar é volume, hein? Então, é densidade volumétrica, é massa sobre volume. Tá? Vocês têm que chegar nesta fórmula. K sei lá, densidade. Rho, ômega ao cubo e o raio da hélice, a quinta. Esse Rho, gente, esse Rho é densidade volumétrica. Portanto, é massa sobre volume. Tá? E aí as outras são testes, não são? Sim. 3 é C. 4 é C. 5 é E. E 6 é D. Acabou, né? Aí é isso, né? Sim. Então, acho que com isso aqui, vocês têm uma ideia do que análise dimensional que pode cair. Não vou dizer qual é a chance de cair isso. Pequena, mas às vezes tem um examinador que está meio xarope lá. Isso aqui é muito técnico, né? Mais para engenharia mesmo. Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui. Stop sharing. Stop sharing. Eu sempre lembro dessa música. Stop sharing. Vocês lembram dessa música? Acho que só a Isa. Beleza, gente? Tudo certo? Tudo bem? Aqui travou, Isa. Qual o recado? Ixi, já voltou, né, a Bia? Bom, beleza? Tudo bem? Então, a semana que vem a gente não tem aula, certo? Certo. Eu não sei. Não sei se tem. Não tem. A gente tem simulado. Tá. Então, aí na outra semana a gente já volta firme na revisão. Fechou? Fechou. Boa semana. Até outra. Tudo de bom. Aí é só revisão. Fechou? Fechou. Tchau, gente. Beijão. Tchau, Tchau. professor. Obrigadão. Boa semana. Você também. Tchau. Tchau, professor. Boa semana. Falou. Falou.